Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro. E estamos aqui, eu, você, nozes e Day, né? Pra quê? Pra gente poder reagir a uma das reportagens mais absurdas que saíram, né, neste finalzinho de desgoverno do facho Bolsonaro, tá? Como vocês estão vendo aqui, esta é uma reportagem da Pública, então quero agradecer as pessoas da Pública, porque eu estou usando a reportagem deles, né, que chama Governo dá sinal verde ao fracking em edital com concessões a entidades de petróleo e gás. Aí você pode virar para mim e falar: João, o nome é esquisito, não parece bom. Mas o que diabos é fracking, né? Fracking é uma palavra estrangeira, é uma palavra que vem do inglês e ela vem de duas palavras, tá? Quais sejam hydraulic e fracturing. Fraturamento hidráulico. Fracking é a junção de fraturamento e hidráulico. O que é isso? Isso é uma técnica que é realizada em perfurações para extrair gás de gás de xisto ou gás de folhelho, tá? Uma técnica de extração considerada não convencional. Por quê? Porque ela acessa rochas sedimentares no subsolo e explora reservatórios que antes não poderiam ser atingidos. Mas como que isso acontece, João? Pela tubulação gigante que eles instalam, eles injetam uma quantidade gigantesca de água em pressão, mas não só água com solvente químico comprimido. Boa parte destes solventes tem potencial cancerígeno. Aí essa pressão gigantesca vai provocar explosões que vão fragmentar a rocha, tá? Mais de 90% dos fluidos que são resultantes do fracking permanece no subsolo. O fluido que retorna à superfície fica armazenado em lagoa aberta ou tanques no local do poço e ele causa contaminação do solo, contaminação do ar, contaminação dos lençóis freáticos, contaminação da água. A primeira coisa que ele faz é que ele causa contaminação da água. Para você fraturar um poço, para você fazer o fracking, você usa de 2 a 16 milhões de galões de água com produtos cancerígenos. Isso sobrecarrega a área, o suprimento de água doce para beber, irrigação, ecossistema aquático, todos eles são contaminados. Ele fala: caralho, João, que bagulho tenso. Pra vocês terem uma ideia, um processo de fraturamento hidráulico normal requer 11 milhões de litros. Isso é 100 vezes mais do que o padrão usado, tá? Ah, João, mas isso é só isso que faz? Não. O fracking também polui o ar. O poço de fracking, ele libera benzeno, ele libera tolueno, ele libera etilbenzeno, tá? A exposição a esse tipo de químico é associada a defeitos congênitos, problemas neurológicos, doenças do sangue e câncer. Os trabalhadores que trabalham com esta desgraça ainda são expostos a outros materiais. Por quê? Porque você tem que usar sílica, você tem que usar areia para o fracking. Então isso também causa doença pulmonar e câncer quando é inalado no trabalho. Houve um estudo há pouco tempo atrás da Universidade de Cornell que provou que os gases do fracking também contribuem para o efeito estufa. Tá? O metano, que também é liberado, ele é basicamente 100 vezes
maior em calor absorvente e 86 vezes mais danoso quando se compara uma média de 20 anos após a emissão de um poço comum e um poço de fracking. Mas fica tranquilo que o fracking também derruba a cidade e derruba o solo. Tá? Tem um episódio de Simpsons, jovens, que fala sobre fracking. E este episódio de Simpsons que fala sobre fracking, ele é de 1989. Os Estados Unidos sofreu nas cidades que usaram fracking, ninguém precisa de fracking pra porra nenhuma, na década de 80. Nós estamos em 2022, ano do socialismo científico. Já ouviu falar de Engels? Sabe? E, basicamente, o lucro, foda-se uma cidade inteira, foda-se uma geração inteira. Mas, João, é só isso que o fracking causa? Não! Não! Fracking aumenta propensão a terremotos. Em um estudo de 2016 feito em Oklahoma, em Ohio, se descobriu que a chance de um lugar aumentar a sua propensão de terremotos aumenta exponencialmente. Só numa área do norte do Texas houveram 9 terremotos confirmados em um período de 24 horas. Falhas ocultas abaixo da superfície, quando são exploradas pelo fracking, explode. Detalhe, lembra quando eu falei de defeitos congênitos? A Johns Hopkins University fez um estudo com quase 11 mil mulheres. A chance de se ter um bebê prematuro aumenta em 40%, a chance de gravidez de risco aumenta em 30% se acontece perto de uma região de fracking. Crianças recém-nascidas expostas a fracking estão 30% mais propensas a morrer no seu primeiro mês de vida. Um outro pequeno detalhe, né? O investimento em fracking prejudica a possibilidade de energias renováveis. Por quê? Porque, embora este gás seja barato, as concessionárias investem pesadamente em usinas termoelétricas para poder usar ele. Então isso retira a capacidade de investimento em energias renováveis. Ou seja, isto é fracking, jovens. Para você que não sabia o que era fracking, agora você sabe o que é fracking. O governo de Jair Messias Bolsonaro já tinha sinalizado no mês de junho que ele ia abrir as pernas para o fracking. E agora, no fechar das luzes, ele falou: vai lá, galera, passa a boiada. Leiamos. Deixa eu aumentar aqui o negócio para ficar melhor para vocês. Pronto. Deixa eu descer aqui para não pegar o negócio. Aqui, ó. Pronto. Sociedade Civil pede a Lula a revogação imediata do documento publicado no apagar das luzes da gestão de Bolsonaro. Edital beneficia a Eneva, que já tem planos de exploração na Amazônia Legal. Não é só fracking. É fracking na Amazônia. Tá? Não é só fracking. É fracking na Amazônia. O governo derrubou restrições que já eram frágeis, diz ambientalista. Juro que eu vou aprender a ler, gente, é meu próximo passo. No apagar das luzes da gestão de Bolsonaro, o governo federal lançou o edital do projeto Poço Transparente. Ô bicho, a falta de surra. O cara que escreveu o título Poço Transparente devia ser colocado num corredor polonês,
tá? Que começa no Chuí e termina no Oiapoque e levando tapa de um lado até outro, que incentiva o fracking no Brasil. A prática consiste na exploração de reservatórios não convencionais de petróleo e gás por meio de técnicas de fraturamento hidráulico e já foi banida em países como Alemanha, França, Reino Unido, por estar associada a riscos à saúde humana e impactos socioambientais. Eu contei alguns deles para vocês. Já há empresas com interesse em aplicar o fraturamento hidráulico em áreas de exploração na Amazônia legal. Que surpresa, né? Já existem empresas super prontas para destruir ainda mais os nossos povos originários, para destruir ainda mais os nossos campesinos, o campesinato e os ribeirinhos. Provavelmente, sem saber, eu boto meu dinheiro, que vai ter dinheiro de gente da Alemanha, da França e do Reino Unido para fazer isso. Sabe por quê, jovens? Uma coisa é quando você visita a Torre Eiffel, outra coisa é quando a França te visita, tá? Isso chama colonialismo, tá? Provavelmente temos também do Canadá, né? É o caso da Eneva, a maior operadora privada de gás natural do Brasil, cujas operações no Maranhão estão na região da bacia sedimentar do Parnaíba. Lembra o que eu falei de rochas sedimentares sendo explodidas? Lembra? Terremoto no Maranhão, tá? Terremoto no Maranhão, terremoto no Pará, terremoto no Piauí, terremoto em Tocantins, que contém uma das reservas de gás. Calma aí. Não convencional mais promissoras do Brasil. Reserva de gás não convencional, gente, é escrito assim, então, é impossível tirar essa porra sem explodir tudo, matar a galera e poluir o meio ambiente. Mas nós estamos super dispostos porque a gente não mora lá, né? Este é o rolê. Outras bacias sedimentares na Amazônia, como a do Rio Solimões, no Amazonas, e do Amazonas, no Amazonas, Pará e Amapá, também contêm potenciais reservas do recurso, de acordo com dados da EPE. O documento lançado na última quinta-feira, dia 7, faz concessões a entidades e empresas do setor de petróleo e gás que haviam pedido a flexibilização de trechos de uma minuta submetida à consulta pública entre março e abril deste ano no site do Ministério de Minas e Energia. Flexibilização de cu é rola, tá? O que eles estão pedindo é que se abra as pernas e se permita destruir a Amazônia, as bacias todas, a natureza inteira. Para quê? Para aumentar o lucres, para poder pegar as pessoinhas que não moram lá, que provavelmente moram na Europa, e entupir o rabo delas de dinheiro enquanto as cidades em volta caem, enquanto os bebês nascem com 18 olhos. Informação que me foi dada aqui, para absoluta e esmagadora surpresa de ninguém, o maior investidor da Eneva é o BTG, de Paulo Guedes. Uau, uau, uau. Mais um crime de responsabilidade ocorre. Nada acontece. Pão com leite condensado. Como um dos requisitos para a qualificação de projetos por meio do edital, a versão preliminar do texto determinava que houvesse distância mínima de 1,5 mil metros entre o poço perfurado para fracking e aquíferos passíveis de uso doméstico ou industrial. Deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe qual que é a distância mínima que tem que haver entre um poço e fracking? Toda. A resposta é sim. Não existe distância mínima segura que não contamina, tá? Não existe distância mínima segura que não contamine, tá? Isso é balela.
Tá? E aí eu vou contar uma outra coisa para vocês, como é que funciona as coisas. Né? Abre-se uma consulta pública e se coloca na consulta pública milhões de termos técnicos que absolutamente ninguém que não seja um engenheiro de minas e energia, um engenheiro de minas, um engenheiro de petróleo, um engenheiro químico consegue entender, tá? E coloca essa porra lá como se todo mundo pudesse. E faz uma consulta pública. Como que é a consulta pública? Ah, não, tá no site do Ministério de Minas e Energia. Como que vocês não viram? Se você entrar em 32 abas diferentes, no final da 32ª tem um link para um site fora do Ministério de Energia que cai de 5 em 5 minutos. Você podia ter comentado lá. Mas ninguém fez. Ninguém fez, né? Lembrando que boa parte dos Estados Unidos tem problema de gente nascendo com defeitos congênitos até hoje, por causa de fracking, que o fracking é uma prática proibida na Europa, pela Europa, dentro da Europa, mas a Europa investe fora da Europa para fazer fracking no cu dos outros, porque fracking no cu dos outros é xisto, né? É poggers. E aqui no Brasil, o governo está tentando aprovar uma prática banida, pré-histórica, de brutal exploração. Vamos lá. Também demandava que os poços onde seria realizado o fraturamento hidráulico ficassem a pelo menos 500 metros de construção habitada, porque é assim que funciona, gente. Quando tem um terremoto, ele vai até 499 metros, de onde tem uma construção e um posto de fracking. O terremoto, ele vem com um GPS, aonde ele olha onde que foi o posto de fracking e onde que é a casa do seu Clayton. E aí ele fala assim, ó, vou ficar exatamente aqui. Pelo amor de Deus, seu Clayton, não sai da porta enquanto tá tendo terremoto de fracking, não, porque a gente tem um combinado. Na consulta pública, a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás se manifestaram contrariamente ao primeiro ponto, o ponto de ter uma distância mínima, o ponto de não poder destruir lençóis freáticos. E a ABIP desfavoravelmente ao segundo ponto. Ou seja, não apenas eu quero poluir todos os lençóis freáticos, mas eu quero matar o seu Clayton. Se eu não conseguir envenenar o seu Clayton o bastante para que ele morra de câncer, eu gostaria muito de causar um terremoto para que ele morra soterrado. É isso que eles estão dizendo em palavras um pouquinho menos bonitas. Conforme revelou a agência pública em junho. Lembra que eu falei que em junho eles já estavam tentando passar essa merda? É essa reportagem aí, jovens. A intenção, sobretudo em relação ao primeiro tópico, era beneficiar a Eneva, BTG, que em evento para investidores, em fevereiro desse ano, manifestou a intenção de submeter uma proposta ao Poço Transparente para realizar o fracking em Santo Antônio dos Lopes, no interior do Maranhão, onde possui um complexo formado por 4 usinas termoelétricas, ou seja, eu quero gás para eu poder vender e ganhar ainda mais dinheiro, e campos de produção de gás convencional, ou seja, de uma forma que destrói pouco menos a natureza e as pessoas. Deixa eu descer aqui para ficar mais fácil da gente ler. Segundo a ABPIP e o IBP, poços com potencial não convencional naquela região distam entre 1,2 e 1,4 mil metros de aquíferos, o que desrespeitaria o limite determinado pela primeira versão do edital. Ou seja, de um lado nós temos o lucro ridículo que nós vamos aferir, destruindo a natureza, criando bebês diabos do ABC, matando as pessoas de câncer, provocando terremotos, matando a fauna, a flora e todo o ecossistema aquático, poluindo o ar. E do outro lado nós temos lucros. Lucros, né? Lucros. Né? Então, assim, é isso, jovens. Toda vez que alguém falar em capitalismo responsável, consumo responsável, é disso aqui que nós estamos falando. Não existe, tá? Para você que está me ouvindo e tem problemas de baixa visão ou
nenhuma visão, tá? Temos uma foto no meio da reportagem do complexo da Eneva no Parnaíba, onde a empresa já opera 10 campos de produção de gás. O que é a foto? A foto é no meio do lindo Vale do Parnaíba, um buraco cheio de cimento no meio, com um complexo petrolífero gigantesco. Tá pronto a operar. No canto esquerdo, uma lagoa de resíduos que está de uma cor que me garante que o lençol freático do lugar vai ir à merda. Continuemos. No fim das contas, ambas as exigências acabaram suprimidas do edital. Vocês entendem o termo suprimidas, né? Elaborado pelo MME, Agência Nacional de Petróleo, EPE e Programa de Parceria de Investimentos vinculado ao Ministério da Economia. O documento estabelece apenas que não sejam aceitos projetos quando houver estudos técnicos que demonstrem que a execução do fraturamento hidráulico afetará a base de um aquífero passível de uso doméstico ou industrial. Ou seja, se for um aquífero só, foda-se. Se for um aquífero importante dentro da terra indígena, ele tem uso doméstico ou industrial? Não, de acordo com o Ministério da Economia. Foda-se. Sabe qual estudo que fala que fracking destrói bases de aquíferos? Todos os estudos sobre fracking já conduzidos desde a década de 80. Existem pelo menos 40 anos de estudos técnicos mostrando que fracking conduz a tudo aquilo que eu disse. Porém, foda-se. Nós queremos lucro. Essa é a base do sistema capitalista. Isso aqui não é uma exceção do sistema, gente. Isso aqui é o sistema, tá? E isso acontece em todas as frontes do sistema. Ilan Zugman, diretor para a América Latina da organização 350.org, avalia que o documento é demasiadamente simplificado e impõe poucas restrições diante de uma técnica perigosa e danosa como o fracking, o que classifica como temerário. Sabe qual que é uma boa restrição para o fracking? Proibição total eterna. Isso é o mínimo que se deve fazer contra fracking. A retirada desses pré-requisitos, estou citando o senhor Ilan Zugman, deixou o processo ainda mais fácil para as empresas, destaca Zugman. É claro que será estudado caso a caso. Cláudia, é claro que será. Senta ali e vai. Deixa os adultos estudarem o fracking. Toma esse cubo mágico. Se divirta. Aqui, tenta passar mais tempo prendendo a respiração para ver se você não morre de câncer muito rápido. É claro que será estudado caso a caso, mas é um grande absurdo que não haja restrições maiores. Pelo contrário, eles derrubaram as restrições que já eram muito frágeis. Adorei o comentário aqui do Gabrinhaim. Uma boa restrição é, sim, está restrito. A 350.org é uma das 16 organizações da sociedade civil que, em nota lançada na sexta-feira, criticaram o edital e pediram a sua revogação imediata ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao coordenador do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente da equipe de transição, senador Jorge Viana, e também ao relator do GT, Pedro Ivo Batista. Os signatários do texto apontam que o poço transparente... Bicho, cada vez que eu ouço o termo poço transparente, a vontade de perder meu réu primário, não vamos comentar sobre isso, aumenta. Sabe? Poço transparente, cara. Esse poço vai ficar com a parede manchada de vermelho. Respira, João. Serenidade agora. Serenidade agora. Voltamos. Os signatários do texto apontam que o poço transparente representa iminente risco de danos irreversíveis a toda a sociedade brasileira e ao clima global. Esta caralha
deveria ser proibida no mundo inteiro, já que o petróleo e gás não convencionais, petróleo e gás não convencional, procura essa palavra na Bíblia, não tem. Fracking. Você acha que tem fracking na Bíblia? Então Jesus, ao galgar as montanhas da Galileia, encontrou um poço não convencional e falou: precisamos fazer o fraturamento hidráulico das rochas sedimentares. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Já que o petróleo e o gás não convencionais, obtidos via fracking, são combustíveis fósseis cuja queima produz gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global e mudanças climáticas. Se alguém está me ouvindo e não ouve bem, aqui tem uma areazinha onde você pode assinar a pública, que é a responsável pela reportagem. Estou descendo e continuando com o texto. Deixa eu só deixar o texto aqui que fica melhor para todo mundo ver. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, é necessário que o mundo atinja, no máximo até 2025, o pico das emissões de gases para manter viva a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius. Acordo de Paris, que um dia a gente vai comentar aqui, né, porque é justíssimo, né, o pacto caracu da Europa com o terceiro mundo. Por isso, para Zugman, ou Zugman, o Brasil está na contramão do mundo ao apostar no fracking. Infelizmente não tão na contramão assim, a gente sabe muito bem que mundo é esse que vai pagar esse fracking aqui. O governo deveria fortalecer a transição energética, colocar o foco nas energias renováveis e não em testar uma técnica que já foi banida em vários países. Afirma estar corretíssimo, mas nos lembremos aqui, jovens, do que nós já falamos sobre a Petrobras. Nos lembremos aqui, jovens, do ataque continuado do governo de Jair Messias Bolsonaro e anteriormente do governo do golpista vampírico Temer contra a Petrobras. O desinvestimento contra a Petrobras levou a Petrobras a avançar para a retaguarda do fracasso no que tange aos desenvolvimentos de energias limpas, energias renováveis e transição energética. A Petrobras, que já esteve lá na vanguarda, agora capitaneia a retaguarda, porque não tem investimento. Por quê? Porque em vez de investir, nós pagamos R$1,69 de lucro para gringo corno a cada R$1 de lucro extraído da própria Petrobras. Tá? Então vamos lembrar que isso não está acontecendo à toa. Em resposta aos questionamentos da pública, eu vou fumar que é muito gimo. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, informou apenas que a demanda deveria ser dirigida ao MME. A agência informou: esta pica não é minha. Olha com o brother ali no canto. Enquanto isso, senta lá, Cláudia. Deixa os adultos falar de lucro. Tá? O ribeirinho dá lucro? Não dá lucro. O povo originário dá lucro? Não dá lucro. A Amazônia, magnânima, monumento, dá-lhe um baita estacionamento. Mico-leão, lindo, faz careta. Lhe dou logo um tiro de escopeta. Tá? É isso que é a crença por trás do MME. O Ministério, por sua vez, não retornou até a publicação da reportagem. Que surpresa! Assim como também não a EPE, a PPI, a ABPIP, a IBP, a Eneva, Paulo Guedes e todo mundo que está muito ocupado não dando a mínima. Respiremos, jovens, respiremos. Redução de royalties e apoio ao licenciamento ambiental. A partir de agora, conforme o edital, empresas que quiserem fazer frackings em poços não convencionais em blocos ou campos sob sua concessão poderão escrever propostas que deverão ser analisadas pelo MME num prazo de 90 dias. Poderão ser submetidos projetos durante 2 anos, até 7 de dezembro de 2024. Revogue! Revogue agora!
É preciso que você revogue essa medida agora. Essa é uma medida antipátria. Essa é uma medida que prejudica toda a população pobre, todas as massas de trabalhadores do Brasil e do mundo. É preciso de revogar isso agora. Revogue, companheiro. Revogue, companheira. Revogue agora. Revogue imediatamente. As propostas selecionadas contarão com incentivos. Serenidade. Serenidade agora. Como a redução do pagamento de royalties por parte das empresas ausentes estatais. Ô bicho, na moral, cara. Brasil, um país que puta merda. Brasil, minhas expectativas eram baixas, mas porra! A lei determina que a compensação financeira seja paga em montante correspondente a 10% da produção do petróleo ou gás natural, com a previsão de que a ANP possa reduzir o valor a 5% em casos específicos. O edital determina que isso se aplique ao poço transparente. Ainda segundo o documento, o projeto tem como bandeiras... não, velho, é muito, cara, é muito, cara. É muito, velho, vai se fuder, cara. O projeto tem como bandeiras a transparência e a intenção de promover a exploração de reservatórios não convencionais em condições seguras para o meio ambiente e para a saúde humana. Arnaldo, a física não permite. Arnaldo, a física, Arnaldo, não permite. Isso não existe. Não existe. Transparência é condição segura. Velho. Escrever é bom demais, né? Qualquer coisa o papel aceita. No entanto, os especialistas ouvidos pela pública não acreditam que isso seja possível diante das sólidas evidências científicas que apontam riscos à saúde e ao meio ambiente relacionados à prática de fracking, conforme eu já contei para vocês. O edital também estabelece que os projetos selecionados contarão com apoio ao licenciamento ambiental. Apoio ao licenciamento ambiental, jovem, significa, independente de qualquer coisa, esse licenciamento ambiental vai passar. Porque nós aparelhamos absolutamente todo o governo para botar no da natureza, tá? Isso aqui é um crime, e isso é um crime transgeracional. Esse é um crime que bebês que ainda não nasceram pagarão. Este é um crime que jovens não se tornarão velhos porque morrerão. Este é um crime contra a humanidade, é um crime transgeracional, tá? É disso que nós estamos falando aqui. Este é um dos grandes obstáculos para a aplicação da técnica do fraturamento hidráulico no Brasil. Não existe no país regulamentação específica para o processo de licenciamento ambiental necessário à sua realização, conforme determina a resolução da ANP. O poço transparente só viabilizará a atividade por ser uma iniciativa de caráter experimental. Nós estamos experimentando com a vida dos brasileiros, assim como já fizemos em Manaus durante a Covid. Foi um sucesso. Foi um sucesso, cara. Bicho, é inumano. É inumano. Tá? É criminoso de tantas... É um naked cake com 1000 camadas de crimes ambientais, administrativos, penais, contra a sociedade. Os caras estão platinando todos os códigos. Os caras estão jogando o jogo da Paradox. Cada hora eles arrumam um DLC novo de crimes. Sai 3 DLC de crime novo por ano.
crimes nunca dantes vistos no Brasil, crimes que a gente não tem tipificação porque a gente não cometia eles antes. A publicação do edital no último mês de Bolsonaro como presidente da República visa ao cumprimento de uma promessa que constava em seu crime de governo quando candidato em 2018 a de incentivar a exploração não convencional de petróleo e gás que pudesse ser praticada por pequenos produtores contra o monopólio da Petrobras sobre a cadeia de produção do combustível. Ou seja, o que ele queria? Trazer câncer, morte e destruição, dando lucro privado a laranjas para destruir a Petrobras, um dos maiores patrimônios que o povo brasileiro conseguiu construir. Olha isso, velho. Sabe? Assim, velho, olha isso, cara. Sabe, cara, como, velho? Como que o cara sai caminhando na rua e tem gente que bate palma, cara? Sabe, tudo. Cara, ele é o o inverte de Davi Luiz. Tudo o que ele queria era trazer morte e câncer e destruição pro seu povo. Necroinverte de Davi Luiz queria trazer morte, câncer e destruição pro seu povo. É o Laviduiz de Satanás. Pobre Satanás. Seu único crime foi amar demais. Impactos. O fracking pode acarretar uma série de consequências ambientais que eu já falei 20 minutos sobre elas porque eu não tinha lido a reportagem, então desculpa, vou me repetir. Conforme vem aportando a ciência e as comunidades impactadas ao longo dos anos, mas é bom repetir, porque talvez ainda tenha mais. Uma das mais notáveis são as significativas emissões de gás estufa, check, a gente já tinha falado, os grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não só nas etapas de exploração e produção do gás de folhelho, eu falei sobre o folhelho lá em cima, como na atividade do maquinário pesado utilizado nas operações e na intensa movimentação de veículos de transporte, o que causa também a piora da qualidade do ar local. Check, falamos dessa. Há ainda as emissões fugitivas de metano, falei até mais, um poderoso GE, gás de efeito estufa, que ocorrem em momentos da injeção de fluidos no poço e de sua volta à superfície. A água de retorno, também falamos check, para a extração do petróleo ou gás. Um estudo de 2019 constatou que durante a década anterior, a produção de gás de folhelho nos Estados Unidos, que graças ao fracking se tornar o maior produtor mundial de hidrocarbonetos, pode ter contribuído para mais da metade do aumento das emissões derivadas de combustíveis fósseis em todo o planeta. E para aproximadamente um terço da elevação global das fontes de gases de efeito estufa no mesmo período. Este, jovens, é o hegemon do capitalismo, fudendo o mundo para que gente branca e rica possa ficar ainda mais branca e mais rica. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 48% da população adulta dependendo de cupom para comer, 52% das crianças passando fome. O meio oeste abandonado ao Deus dará. Vem dando certaço. Vamos trazer essa ideia pro Brasil. Bicho. Bicho. Não, desculpa, o Sagaz trouxe uma belíssima contribuição para nós aqui. Né? Nos Estados Unidos, a água era tão contaminada, distribuída em lugares com fracking, que você podia usar a água para acender fogo. A água de torneira pegava fogo. Com detalhe, jovens, que muita gente bebe esta água, tá? Água de torneira que pega fogo. Você vai acender um cigarro? Liga a torneira. Ô, bicho. Mano, pelo amor de Deus. Mas é só isso? Não! Fica pior! Vamos voltar para nossa lista de check-ins.
Os tremores induzidos pelo fracking, check, ou em decorrência deles, representam outro impacto. Eles podem ser ocasionados pelo próprio fraturamento hidráulico ou pela reinjeção na rocha de água suja que sobe à superfície com óleo ou gás, uma maneira mais barata de descartá-la. Aqui, ó, o estudo que eu falei dos Estados Unidos. No estado norte-americano do Texas, o número de terremotos de magnitude 3 ou maior dobrou de 2021 para 2022, o que os cientistas têm atribuído à reinserção de água no subsolo após o fracking. Velho, me fala como que os caras querem fazer isso de forma segura para a saúde, para o meio ambiente, para a sociedade. Não querem. Todo mundo sabe que não quer. Pela escala Richter, a partir do nível 3.5, o tremor começa a ser sentido pela população. Em Vaca Muerta, na Patagônia Argentina, região com a segunda maior reserva potencial de gás de folhelho no mundo e onde o fracking é feito desde 2011, os terremotos também prejudicam a vida das comunidades. Que surpresa! Quando você repete a mesma merda num lugar diferente, dá merda também. Loucura! Só que na Patagônia, gente, só vive povo originário e gente pobre. Então foda-se. Eis o pensamento do capitalismo. Um estudo identificou 206 sismos entre 2015 e 2020. 40 terremotos por ano. Mais de 3 terremotos por mês. A cada 10 dias a Terra treme. Bicho. Algo que pode ser considerado uma nova dinâmica local e tem relação com o fraturamento hidráulico, concluíram os pesquisadores. Pela mesma razão, o Reino Unido baniu a prática em 2019. Será que o Reino Unido investe, as empresas do Reino Unido investem em fazer isso em outros lugares? Nem imagino. Será? Nova dinâmica local é de cair o cu da bunda, né, cara? Bem, temos uma nova dinâmica local, jovens. Isso acontece, tá? Não sabemos por quê. É o fracking, mas não sabemos por quê. É o fracking, mas não vamos parar. É o fracking. Precisamos desse dinheiro. É o fracking para que consigamos comprar iates tão grandes que na piscina do iate caiba um outro iate. Qual que é a busca aqui do capitalismo? É o inception de iates. É chegar num ponto em que micro-iates caibam em iates médios, que por sua vez estão em iates grandes, que por sua vez estão em iates gigantescos. É para isso que eles estão fazendo isso, tá? Continuemos. Porém, os recursos hídricos são potencialmente os mais sensíveis aos impactos ambientais decorrentes das atividades de fracking. Ou seja, ainda tem mais. Ainda tem mais. De acordo com um caderno da FGV Energia, MME, EPE e Rede Gasbras. Pois elas exigem quantidades significativas de água doce. Lembra quando eu falei 100 vezes mais? Check. E geram grandes volumes de rejeitos líquidos contaminados por diversos elementos e compostos potencialmente tóxicos. O tio se preparou direitinho, hein? O tio estudou o seu fracking. A técnica demanda, segundo alguns estudos, de 10 a 17 milhões de litros de água para cada poço, o que ameaça a segurança hídrica das regiões onde é executada. Aí eu te faço uma pergunta. Agricultura familiar ou fracking? Quem vocês acham que vão ganhar esta água? Comunidades de povos originários, comunidades campesinas e ribeirinhas, ou fracking? Quem vai ganhar essa água? A parte pobre das grandes cidades e das médias cidades, ou fracking? Quem ganhará essa água? Não sabemos. Temos ideias, não sabemos. A técnica... Não, isso aqui eu já li, desculpa.
sobretudo nas quais já há escassez ou em épocas de seca. Se tem um lugar que não tem escassez de água no Brasil, é no Nordeste. Além disso, existe o risco de contaminação de aquíferos, pelos quais passam os furos que miram camadas de rocha muito abaixo da camada subterrânea de água. Mais provável do que isso, mostra um artigo científico publicado em 2017, é a contaminação de águas superficiais como rios e córregos por derramamentos ou vazamentos acidentais de fluidos residuais do fracking. Se a gente não conseguir matar a criança de câncer ou fazer com que ela nasça com 16 braços, nós vamos com certeza matá-la de envenenamento enquanto ela nada com seus 16 bracinhos de Shiva na Lagoa da Morte. Todas essas implicações podem provocar danos à saúde humana. Pesquisa divulgada em março desse ano identificou que produtos químicos relacionados ao fraturamento hidráulico têm chegado a aquíferos que alimentam os sistemas de águas municipais da Pensilvânia, considerado um dos epicentros da prática nos Estados Unidos. Só lembrando para vocês que na Pensilvânia tem uma cidade chamada Filadélfia, que é uma cidade gigante. A Pensilvânia é um estado brutalmente habitado, sendo que o potencial de contaminação é a maior durante o período de pré-produção, quando um novo poço é perfurado. As autoras do trabalho observaram ainda que cada novo poço aberto a menos de 1 quilômetro de uma fonte pública de água potável está associado a um aumento de 11 a 13% na incidência de partos prematuros e baixo peso no nascimento de bebês expostos durante a geração. Lembra quando eu falei de crime transgeracional? Lembra que eu falei que isso ceifa a vida dos vivos e ceifa a vida dos que ainda não nasceram? É isso. Ah, João, mas você é comunista, João. Por isso que você está falando isso. Talvez esse pessoal da Universidade da Pensilvânia não seja tão comunista assim. Talvez a Universidade Johns Hopkins não seja tão comunista assim. Talvez todos os estudos continuados científicos que não foram debelados e contraditos ao longo de 40 anos não tenham sido feitos só por comunistas. Sei lá, uma possibilidade. O que é fracking e o que significam recursos não convencionais? Recursos não convencionais são aqueles extraídos de rocha de baixa permeabilidade, mais difíceis de explorar do que os reservatórios típicos que produzem petróleo e gás convencionais. Xisto, shale in English, é o termo usado popularmente para se referir ao folhelho, uma das formações rochosas não convencionais em que o gás e o petróleo podem ocorrer. Não significa necessariamente que ele ocorra. Eu posso simplesmente causar o câncer, destruir a água, destruir tudo à toa, mas eu estou disposto a tentar, porque eu não moro ali e eu preciso de construir minha boneca russa de iates. Então foda-se. Também existem os reservatórios de arenito ou carbonatos fechados com petróleo e gás, tight oil and gas, entre outros. Segundo a EPE, potenciais reservas de 7 tipos de recursos não convencionais foram mapeadas em 14 bacias sedimentares brasileiras, com destaque em termos de variedade para as do Paraná, que se estende, é o Rio Paraná, tá, gente? Por Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Parnaíba, que abrange partes do Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins, e do Recôncavo, na Bahia, minha porra. Em relação ao gás folhelho, que fez dos Estados Unidos o maior produtor de morte e câncer mundial de gás, as bacias do Parnaíba, Paraná, Recôncavo, Solimões no Amazonas e Amazonas, no Amazonas, Pará e Amapá, são as mais promissoras. O Departamento de Informação de Energia dos Estados Unidos, EIA, na sigla em inglês, provavelmente Energy Information Agency, coloca o Brasil como o 10º país com mais recursos em gás de folhelho no planeta. Se a gente fosse o segundo, eles já teriam trago democracia para nós. Para que a operação comercial desses reservatórios não convencionais seja viável, são necessárias técnicas mais complexas. Primeiro, o poço é perfurado de maneira vertical até que se atinja a camada de rocha a ser explorada, que fica entre 1,8 e 3 km abaixo da superfície. A partir daí, a perfuração continua horizontalmente por uma distância que varia de 1 a 3 km, e ao fim desse processo, o poço é revestido com tubos de aço e cimentado.
me parece natural e saudável. Depois disso entra o fraturamento hidráulico, a injeção de grandes quantidades de água com diversos produtos químicos. Na literatura científica há registro de mais de 1.000 componentes químicos já utilizados na operação. Fica tranquilo, deve ter estudo sobre impacto ambiental de todos eles e deve ser tudo sussa. Tá tudo tranquilo. Não se preocupe. Esse terceiro olho que está nascendo na sua testa é porque você se tornou um salubre. Você encontrou a iluminação espiritual. Isso não tem nada a ver com fracking. Que fique muito claro. E areia sobre alta pressão que produz fraturas na rocha, olha o terremoto chegando, permitindo que o gás e o óleo antes inacessíveis fluam para a tubulação e sejam extraídos. Ai, Senhor. É isso. Essa reportagem foi feita pela Ana Beatriz Anjos. Sigam a Ana, tá? No @anjos, Ana B, A-N-A, A-N-N-A, Ana dela com 2 N's, né? Parabéns, Ana, pela reportagem. Obrigado, pública, pela reportagem. E jovens, olha o grau do absurdo. Quem para essas porra não é governo, não. Não é centrismo, não. E não é reformismo, não. Quem para esse tipo de crime é o povo organizado. São as massas trabalhadoras. Organizemo-nos, jovens, para que a gente consiga sobreviver ao capitalismo tardio. Para que nossos filhos e filhas no futuro possam nascer saudáveis. Para que nós mesmos possamos morrer quando iríamos morrer e não quando o capitalismo tardio decidir que nós morramos. Beijo no coração de todos vocês. Rebelar-se é necessário. A revolta, nesse caso, ela é mais do que justa. Ela é necessária. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos, porque não temos outra escolha senão vencer. Tchau, tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tutor. Redes de Dona Nune. Então, o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João,
15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde